Amém? Antes de você se sentar, eu tenho que falar que hoje é uma grande honra, né? A gente tem o pastor Gesiel da Equipas Surrey, né, da Inglaterra com a gente. E para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer o pastor Gesiel, ele faz parte de tudo que Deus construiu aqui. Ele foi a pessoa que, quando a gente estava no começo da Equipas Braga, pensando, né, vamos implantar, como a gente vai fazer, né, estratégias de evangelismo usando social media e todas essas outras ferramentas. Ele foi a pessoa que Deus botou em nossos corações. E quando a gente conectou com ele, a gente falou: pastor Gesiel, a gente não tem dinheiro para ajudar, mas a gente amaria que você nos ajudasse. Ele falou: não se preocupe com isso. Como a gente tem esse coração generoso da Equipas, eu estou aqui para contribuir, né, para ajudar, né? E ele deu o tempo dele, ele investiu, ele ajudou em muitas reuniões, muitas estratégias, né? E hoje a gente vê uma igreja linda, né, que veio através do quê? Da generosidade de um homem de Deus. Então vamos dar as salvas de palmas para o pastor Gesiel essa manhã, amém? Que vai estar trazendo a palavra. Bom dia, Equipas Braga. Vocês estão bem hoje? Vocês parecem que estão bem, né? Pelos rostos. Eu vi que as pessoas mais bonitas de Braga, elas se reúnem aqui, né? No domingo pela manhã, já vi olhando agora para a igreja, que é uma verdade. Dá um high five em quem está do seu lado e diga assim. Diga o quê? Peraí. Diga assim: Deus te abençoe. Vai. Deus te abençoe. Não tem coisa melhor para dizer, né? Pode sentar. Fica à vontade. Eu vou dar umas travadas hoje, eu acho, porque faz quase 2 anos que eu não estava pregando em português. Então, mas eu não vou vencer o pastor Adriano e a pastora Lúcia, que estavam há 23 anos, eu acho, sem pregar em português. Então, vocês me perdoem. E também aos meus irmãos e irmãs portuguesas, eu até pensei em adaptar meu vocabulário, mas ia ser um desastre. Então, caso eu fale alguma coisa aqui que seja incorreta, você disfarce. Faça de conta que eu não falei nada. Não, você pode rir, ou você pode. Mas caso isso aconteça, eu acho que eu vou saber pela reação de vocês. Vocês estão empolgados para aquilo que Deus vai fazer essa manhã? Já está fazendo? Sim? Eu queria agradecer, antes de entrar na palavra, ao pastor Adriano, a pastora Lúcia, pelo convite, né, por estar aqui e ver aquilo que Deus fez em tão pouco tempo. Deus nos conectou. Deus conectou pessoas de ambientes diferentes, de histórias diferentes. Hoje nós estamos em uma sala com um propósito, em torno de um nome. E o pastor Adriano e a pastora Lúcia tomaram um passo de fé algum tempo atrás. E eu venho conversando com a minha esposa. Nós estamos viajando em família. Eu já vou falar um pouco sobre eles. Mas eu conversando com a minha esposa, uma das coisas que eu mais admiro é essa missão, essa paixão pela missão, pelo reino de Deus, e uma determinação que toma passos de coragem. Eu acredito que igreja é feito de pessoas corajosas. Igreja é feito de pessoas que assumem riscos, que eles tomam riscos, e eles têm algo que pode se perder. E mesmo assim, eles tomam um passo de fé acreditando que Deus é quem vai nos sustentar. Então, vocês são uma inspiração. Eu tenho certeza que aqueles que já passaram um tempo com o pastor Adriano, com a pastora Lucy, tomando um café com eles, recebendo de Deus, vocês podem também ter essa mesma impressão. E eles, tomando esse passo de fé, é algo que essa nação precisa e que nós todos também precisamos. Então, eu queria só agradecer a Deus publicamente pela vida deles. Eu acredito, quantos de vocês têm esse mesmo sentimento de agradecer a Deus? Vamos dar um aplauso para Jesus pela vida deles e também pela... É uma honra muito grande estar aqui com a Axa e o Gilson, que são nossos amigos de longa data, lá do Brasil. A Axa é amiga de infância da minha esposa. Então, ela conhece a minha esposa desde talvez 10 anos de idade, 10, 11 anos, 9 anos de idade. Então, a gente tem caminhado juntos, tem vivido vários momentos juntos em vários lugares do mundo, e eles também têm dado passos de coragem, né? Israel, primeiramente, Israel, Brasil, agora Portugal. Então, que coisa incrível. Tem
Tem uma fotinha nossa da minha família. A minha família está espalhada por aí. Eu tenho. A minha esposa se chama Esther. Nós estamos casados há 17 anos. Ore por aquela mulher. Ela precisa das orações de vocês. 17 anos casada comigo. Acredite em mim, é difícil. É difícil, ela tem um grande prêmio, um grande galardão quando chegar no céu. E nós temos o Zion ali na direita, o Oliver e a Zoe. O Zion tem 6 anos, o Oliver tem 5 e a Zoe fez 2 anos. Nós moramos atualmente no Reino Unido e fazemos parte da Equippers Surrey. E Deus tem nos levado de um lugar para o outro do mundo. Tivemos um tempo no Rio, depois, antes disso, na Nova Zelândia, Alemanha, e agora no Reino Unido. E eu não sei o que Deus vai fazer no futuro, mas a gente está abertos aí para assumir os riscos de Deus. E sabe que é interessante que há 17 anos atrás, quando nós casamos... Quantos de vocês são casados? Levanta a mão aí, tem uma galera casada. Vocês sabem como é que funciona o negócio? Antes de casar, a gente tem que sentar e conversar sobre o futuro. E quando eu e a Esther nós casamos, nós éramos novinhos, eu tinha 21 anos, e ela olhou e se apaixonou por mim, me pediu em namoro. Tem uma versão diferente da história, mas ela não está aqui para falar, eu tenho o microfone, então tá bom. A gente sentou para conversar e ver como é que seria o nosso futuro. E a gente começou a conversar sobre que tipo de trabalho nós teríamos, o que nós sonhávamos de renda financeiramente, quantos filhos nós queríamos ter, e aqueles assuntos iniciais. E um dos assuntos era sobre igreja, e nós sempre gostamos da igreja, mas nós falamos na nossa conversa de preparação para o casamento, nós falamos assim, nós nunca vamos nos envolver muito com a igreja. Nós vamos servir um pouquinho no domingo, nós vamos sempre estar fazendo parte de um time de voluntários, mas nós nunca vamos nos envolver muito. Só um pouquinho. E aí a gente casou, e desde o momento em que nós nos casamos, nós temos nos envolvido muito e cada vez mais. E depois de 7 anos de casado, nós recebemos uma palavra de Deus que nós vendemos tudo que nós tínhamos, apartamento, casa, nós deixamos os nossos trabalhos. Eu trabalhava num banco do governo no Brasil e nós deixamos tudo por causa do reino de Deus. Então nós saímos daquela conversa de nós não vamos nos envolver só um pouquinho, ou quase nada, para um momento que agora Deus nos leva de um lugar para o outro. Então assim, eu queria só te falar que como que você conta uma piada para Deus? Você já ouviu essa? Deus conhece todas as coisas. Como é que você vai contar uma piada que ele vai rir, né? Eu vou te dar uma dica. Conta os teus planos para ele. Conta o que você pensa sobre o seu futuro para ele. E eu tenho certeza que Deus vai rir. Deus vai rir porque ele tem coisas melhores, muito melhores para você. E Deus tem coisas extraordinárias para essa nação também. Eu acredito que o motivo de nós estarmos nessa sala com nacionalidades diferentes é porque Deus deseja fazer algo a partir dessa nação. Você faz parte disso. Talvez você pensou, se você é brasileiro, eu vim para Portugal porque eu decidi. Não, você veio para Portugal porque Deus desejava que você estivesse aqui. Se você é português, você pode sonhar que essa nação pode sim tocar outras nações, implantar igrejas em outros lugares. Você foi chamado para isso. A propósito, nós estamos numa região de Portugal em que alguns séculos atrás, foi o último pedacinho de terra da Península Ibérica em que não havia sido dominado. Era o único pedacinho cristão da Península Ibérica, e um povo forte, com uma liderança forte, começou a avançar ano após ano e retomar aquilo que havia sido perdido. E eles, palmo a palmo, conquistaram essa terra com muita luta, com muita bravura, com muita audácia. Eles foram conquistando, e tudo isso com uma visão e uma cosmovisão cristã, de que nós deveríamos agora assumir o território como cristãos. E eu digo nós como cristãos, mas o povo português foi avançando até que chegou ao mar. E aí você conhece a história. Aqueles que são portugueses aqui conhecem a história de um povo tão audaz que chega em frente ao mar, e agora eles não param. Eles não param, eles continuam avançando, e agora já não conquistando mais a terra, mas eles conquistam metade do globo.
nas navegações, o que é algo extraordinário. O que eu estou te falando nessa manhã é que dentro dessa nação, Deus dá coisas específicas para as nações, e dentro dessa nação existe algo que vem de Deus, que é um espírito de coragem, um espírito de ousadez, é um espírito que Deus deu, é algo que Deus depositou sobre essa nação que precisa ser resgatado, não uma ousadez para conquistar algo por simplesmente benefício próprio, mas para o reino de Deus. Vocês estão entendendo aquilo que o Espírito Santo está ministrando essa manhã? Existe uma palavra de coragem sobre essa nação. É uma nação que conquistou muitas coisas. Eu amo aquilo que Fernando Pessoa, quem conhece Fernando Pessoa, disse: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Eu achei que vocês iam dizer, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Um povo audaz, um povo que enfrentou o desconhecido, e pelo reino de Deus, vamos declarar essa manhã que pelo reino de Deus vai ser um povo que vai semear muitas igrejas em outras nações, um povo generoso que vai avançar para muitos lugares. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Eu amo a igreja. Então nós vamos falar sobre a igreja. Nós vamos estar lendo, vocês estão indo sobre uma série, e eu vou entrar nessa série de mensagens com vocês sobre cartas do trono, cartas e mensagens de Cristo para a igreja. Quantos de vocês amam a igreja? Eu amo a igreja. Eu sou apaixonado pela igreja. Jesus me despertou alguma coisa no meu coração. Eu realmente não conheço algo melhor sobre a face da terra que não seja a igreja de Jesus. Eu não estou falando que ela é perfeita, eu não estou falando que nós não cometemos erros, eu só estou dizendo que não existe algo melhor. Foi na igreja que eu aprendi a servir pessoas, a amar pessoas, foi na igreja que eu aprendi a liderar pessoas, foi na igreja que eu fiz meus melhores amigos, e alguns deles nós estamos caminhando há muitos e muitos anos. Foi na igreja em que eu encontrei minha esposa. Se você talvez está solteiro essa manhã, você está pensando aí com quem eu vou casar, a igreja pode ser é o melhor ambiente para que você conheça o seu esposo ou a sua esposa. E meus filhos estão crescendo na igreja. Deixa eu te dar uma notícia. Daqui a 20 anos, se você quiser conversar comigo, a gente se encontra na igreja no domingo, e eu vou estar lá, porque eu amo a igreja, eu acredito na igreja. E eu acredito na igreja porque Jesus acredita na igreja. Algumas pessoas até dizem assim: olha, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Você não tem como falar isso. Você sabia que biblicamente isso não é possível? É como se você falasse que você gosta apenas de uma parte de Jesus, porque Jesus diz que o meu corpo é a igreja. Nós somos as mãos, os braços de Jesus. Ele serve pessoas através de mim e de você. Então nós não temos como afirmar algo assim: olha, eu sou cristão, eu apenas não gosto da igreja. Não, isso é impossível. Deixa eu dar essa notícia para vocês, isso é impossível. Já pensou na situação de um menino que gosta de uma menina, estão começando a namorar, e daqui a pouco ele fala para a menina assim: olha, eu gosto muito do seu rosto, mas do seu corpo eu não quero saber. Eu acredito que a menina ia ficar extremamente ofendida, mas é exatamente isso que algumas pessoas falam para Jesus: eu gosto de você, mas não gosto do seu corpo. Eu gosto só de uma parte de você. Que ofensa! Mas nessa série de mensagens, Jesus escreve ou entrega 7 mensagens para 7 igrejas, e nós estamos na 7ª igreja, que se chama Laodiceia. Estou falando certo? Estou falando. Laodiceia. Diga aí comigo, Laodiceia. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, Laodiceia, só para garantir, você vai lembrar desse nome. Nós vamos ler em Apocalipse 3, e as outras igrejas que devem ter passado aí nas semanas anteriores à minha, eram igrejas algumas boas, algumas igrejas não muito boas, com alguns problemas, outros com problemas diferentes. Mas essa igreja que nós vamos agora ler é uma mensagem para uma igreja que não tem um problema ético, ela não tem um problema teológico, mas ela tem um problema de identidade, um problema em que ela tem uma percepção errada
sobre si mesmo, é uma igreja que não é nem quente e nem fria, uma igreja morna, uma igreja apática. E nós vamos ler agora sobre essa igreja, e o título da mensagem de hoje é a igreja... Olha a definição dessa igreja, olha que coisa triste, né? A igreja que deixou Jesus do lado de fora. Como que eu deixo Jesus do lado de fora da igreja? É a mesma coisa que você ter um aniversário, fazer uma festa de aniversário e não convidar um aniversariante. Ou você vai numa cerimônia de casamento e você esquece dos noivos. Você diz assim, está tudo pronto, a gente está reunido aqui, só esquecemos do mais importante, que eram os noivos ou o aniversariante. Muitas igrejas hoje, elas têm todo um ambiente, elas têm uma construção que parece que falam de Jesus. Eles até usam elementos como o pão, o vinho, para lembrar de Jesus. Eles até cantam sobre Jesus, mas o problema é que muitas vezes Jesus não está na sala. Jesus está do lado de fora. Então vamos ler, Apocalipse 3, versículo 14. Diz assim, escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Em resumo, Jesus. Eu sei de tudo, diga aí comigo, tudo. Jesus sabe de tudo o que você faz. Jesus sabe de tudo o que eu faço. Se você tem filhos pequenos, você sabe exatamente aquele momento em que seu filho pequeno está tentando esconder algo de você. Ele esconde alguma coisa nas costas e diz assim, eu pergunto para ele, o que você tem na mão? Ele vai me dizer assim, eu não tenho nada. E você sabe que ele tem alguma coisa. E você pergunta, você tem certeza que você não tem nada? Eu não tenho nada. E ele bota as duas mãos para trás. É o grande sinal de que ele esconde tudo. Se eu e você servimos a um Deus agora que ele sabe de tudo, nós não temos outra alternativa. Ele sabe de tudo a ponto de que ele não sabe apenas o que você faz. Ele sabe o porquê você faz o que você faz. Você entendeu isso? Ele sabe a minha e a sua motivação. Você sabe que eu e você podemos fazer a coisa certa pelo motivo errado. Às vezes nós podemos servir alguém apenas para que nós venhamos a parecer uma pessoa boa. É a coisa certa pelo motivo errado. Mas Jesus, ele sabe de tudo a ponto que ele discerne os nossos corações. Ele olha para dentro de nós e ele sabe exatamente o que nós estamos tentando fazer. Então o ponto é, se Jesus sabe de tudo, vem comigo nessa. Você e eu não temos outra alternativa a não ser a nos rendermos perante a presença dele. E dizer assim, verdade, Jesus, você sabe de tudo. Som do meu coração, entra no meu coração e me mostra aquilo que eu não consigo ver. E aí o texto diz assim, sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente. Eu desejaria que você fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. É uma palavra forte, não é? Você diz, eu sou rico e próspero, eu não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Meu Deus do céu, eu fiquei ofendido agora. Eu achei que eu era rico. Mas daqui a pouco Jesus olha para mim e diz assim, você não é rico, você é pobre, você está cego, você está nu e você está num estado miserável. Essa é uma palavra muito forte, eu não gostaria de ser parte dessa igreja, mas vamos lá. E ele diz assim, agora, eu aconselho, um conselho bom, a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então você será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez. E colírio para aplicar nos seus olhos, a fim de que você enxergue. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependam-se. Quantos de nós sabemos que quando nós recebemos uma correção de Deus, isso é um sinal de amor de Deus? Se nós não ouvimos nada de Deus, nunca temos uma correção em toda a nossa trajetória de vida, isso seria uma ausência de amor. Mas nós recebemos uma correção de Deus, isso é muito bom. E aí o texto continua indo para a reta final. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, e assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não apenas aquela igreja, mas às
igrejas. Você tem ouvido? Você está ouvindo? Amém? Então, vamos lá. 3 coisas que nós vamos aprender através desse texto, muito rápidas essa manhã, que é uma pergunta negativa. Eu vou te ensinar a fazer a coisa errada essa manhã, para que você faça a coisa certa depois dessa mensagem. Pode ser? Então, você sabe que ou você não sabe, porque eu nunca lhe falei, mas eu sou o irmão mais novo de todos os meus irmãos. Nós somos 4, 2 irmãos e uma irmã, e eu, como irmão mais novo, eu aprendi alguns segredos na vida. Eu aprendi, como a distância de idade era muito grande, eu aprendi a observar tudo que eles faziam. Eu sou um ótimo observador. E eu aprendi a observar desde criança tudo que eles faziam, e eu percebi que eles acertavam em algumas coisas, e eles erravam em outras. E nas coisas que eles erravam, eu pensava assim, eu não vou fazer isso. Eu estou vendo que esse caminho aí já vai dar errado. Então, eles me salvaram bastante tempo, dinheiro e problemas, porque eles abriram o caminho fazendo algumas coisas erradas, e eu pensei assim, eu não vou seguir aquele caminho. Hoje nós vamos ver uma igreja que fez as coisas erradas, mas a Equippers Braga não vai fazer. A Equippers Braga não vai fazer. Então, a pergunta de hoje é, como podemos deixar Jesus de fora da igreja? Como que nós podemos chegar a esse ponto? Então, primeiro ponto da mensagem, se você quiser anotar, nós deixamos Jesus de fora quando acreditamos mais na nossa própria versão do que na voz de Deus. Nós deixamos Jesus de fora quando nós acreditamos mais na nossa própria versão dos fatos do que naquilo que Deus está dizendo. Você entendeu? Você entendeu? Então, Apocalipse 3, está dizendo, no versículo 17, está dizendo assim, você diz, eu sou rico e próspero. Então você tem aquela imagem de alguém dizendo assim, olha, eu sou rico e próspero. Essa é uma figura, uma imagem que essa pessoa tem na mente dela. Mas aí Jesus diz assim, não, você não é nada disso, na verdade você é pobre, cego, miserável e está nu. É algo completo. Você consegue ver o contraste? Talvez você já teve algum amigo ou uma amiga que a pessoa te conta uma história e você sabe claramente, você está olhando para a pessoa e está dizendo assim, não tá fechando. As coisas não estão se encaixando. Talvez você já teve um amigo ou uma amiga que disfarçou em algum momento que era rico, quando de fato a pessoa não é. Você sabe que algumas pessoas elas tentam aparentar ter dinheiro, quando na verdade elas não têm. Você já deve ter conhecido alguém assim. E aí você sabe claramente, está todo mundo percebendo que aquela pessoa não tem dinheiro, mas na mente dela, ela acha que está convencendo a todos sobre aquilo. Jesus estava olhando para uma igreja que dizia assim, olha, nós somos prósperos. E Jesus estava dizendo, não, vocês têm uma percepção errada sobre vocês mesmos. Aquela igreja havia sido atingida por um problema chamado orgulho. Orgulho. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos, no geral. Eu não sei você, mas eu luto com orgulho. Alguém mais luta com orgulho? Se você não levantou a sua mão, provavelmente você luta com orgulho. Você só está sendo muito orgulhoso para dizer que não. Mas nós somos tão orgulhosos, que até mesmo no momento em que nós não sentimos orgulho, nós nos orgulhamos de não sentirmos orgulho. Nós achamos muito bom. Agora realmente eu tô mais santo, eu tô sem orgulho nenhum. E aí o orgulho voltou. O orgulho voltou. Não tem. É uma das coisas que nós mais lutamos. Então, o ponto do orgulho é que nós nos enxergamos por lentes erradas, enquanto na verdade nós deveríamos nos enxergar debaixo daquilo que é a humildade de Cristo. É Ele quem faz, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos proporciona todas as coisas, e até mesmo as coisas boas, não somos nós que fazemos, é Ele. Eu gosto daquele pensamento que diz assim, olha, você olha para mim, todas as coisas ruins sou eu, e todas as coisas boas que você encontrar em mim é Jesus. As coisas boas não sou eu. O pouquinho de bom que você encontrar em mim é para a glória de Deus, porque Jesus começou a mudar alguma coisa na minha vida. E aquela igreja, ela se definiu, eu sou rico e próspero. Existe um grande problema com uma autoversão, uma versão dada por nós mesmos.
Você sabe que Jesus, o próprio Cristo, ele não definia a si mesmo? Se você voltar lá nos evangelhos e ver a forma como Jesus ele se definia, você vai encontrar um momento em que Jesus ele diz assim: eu não dou testemunho de mim mesmo. Vocês podem falar o que vocês quiserem, eu poderia falar o que eu quisesse, mas o que vale realmente é aquilo que Deus diz sobre mim, e não aquilo que eu penso simplesmente. Eu estou debaixo daquilo que Deus está falando. Então, o que Jesus está fazendo com essa igreja é que ele está elevando a consciência dessa igreja para um outro nível. Jesus está dizendo: olha, vocês não são isso, mas quando Jesus coloca um espelho na sua frente, antes de você vir para a igreja, eu tenho certeza que você se olhou no espelho. Você olhou para ver se estava tudo certinho, se não tinha nada no seu dente, se a maquiagem, né, principalmente aí das mulheres, né, alguns homens hoje também, mas estava tudo direitinho. Você olhou no espelho para você ter certeza. Mas quando Jesus coloca um espelho na sua frente, ele não quer que você simplesmente olhe e tenha um sentimento de acusação na sua vida. Jesus, ele não te acusa. Jesus, quando ele aponta um erro na sua vida, ele aponta aquilo para que você seja resgatado, para que ele possa estender a mão para você, e ele está perguntando: você quer sair disso? Então você tem que tomar uma nova iniciativa. E Jesus, ele dá o diagnóstico, mas ele também te dá a cura. É isso que ele proporciona. Eu amo a palavra de Deus em João 3,17, que diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, preste atenção nisso, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então, alguns cristãos hoje, eles compartilham a mensagem do evangelho e dizem assim: olha, você tem um grande pecado na sua vida, você tem um grande problema na sua vida. E a pessoa diz assim: olha, isso eu acho que eu já tinha certeza. Eu acho que as coisas não estão bem mesmo. E a gente pode cometer o erro de não dar a boa notícia do evangelho. A boa notícia do evangelho para mim e para você é que Deus decidiu enviar o seu Filho para que nós fôssemos salvos. A boa notícia do evangelho para nós como igreja é mesmo quando nós nos desalinhamos, mesmo quando nós saímos do centro da vontade dele, Jesus continua nos chamando e nos orientando para nós voltarmos para aquilo que é a essência. Vocês estão comigo? Então Deus corrige aquele quem ele ama. Então Jesus está dizendo assim: olha, você está pensando errado. Eu vou te aconselhar a você fazer algumas coisas essa manhã. E depois dessa mensagem nós vamos orar sobre isso. Mas eu quero que você entenda que o processo de conversão ele exige 3 coisas de você. A primeira coisa é você entender quem Jesus é. E nós olhamos para Jesus e nós nos apaixonamos por ele. Então nós aceitamos quem Jesus é. Mas o segundo passo é você aceitar quem você é. E quando nós olhamos quem nós somos, você vai olhar assim: eu não tenho nada para oferecer a Jesus. A minha dívida é muito grande. Ele é muito bom, ele está lá em cima e eu estou lá embaixo, no mais negativo possível. A minha dívida é muito grande. E você tem esse contraste. Então você olha para Jesus e aceita quem Jesus é. E você tem que aceitar quem você é também. E a partir disso você pode abraçar quem Jesus deseja que você se torne. Porque aí você olha para ele e ele diz: você pode vir até mim. Eu abri um caminho para que um dia você seja perfeito que nem eu sou, santo como eu sou. Nós estamos num processo ainda, mas nós vamos chegar no final e nós seremos como Jesus. Essa é a nossa promessa. Essa é a nossa promessa. Então eu queria que você abraçasse esse processo essa manhã. Segundo ponto: como deixar Jesus de fora? Nós deixamos Jesus de fora quando nós trocamos a nossa dependência por conforto. E a igreja de Laodiceia tinha esse grande problema. Eles trocaram o ponto de depender de Deus por algo que seria confortável. Você sabe que dinheiro gera conforto. Algumas pessoas dizem assim: dinheiro não tem uma grande influência nas nossas vidas. É claro que tem. Dinheiro faz com que as coisas fiquem muito mais fáceis. Dinheiro faz com que as coisas fiquem muito mais rápidas. Dinheiro até faz com que algumas pessoas mudem de personalidade. Talvez você conheça alguém que com dinheiro ele é uma personalidade, sem dinheiro ele é outra personalidade.
O dinheiro é algo que mexe muito com as pessoas, os recursos. Mas tem uma coisa que as finanças podem fazer nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que você ter dinheiro é ruim. O que a Bíblia afirma é que você amar o dinheiro, isso é ruim. Você usar o dinheiro para a glória de Deus, você usar o dinheiro para que a sua família esteja confortável, você usar isso para servir pessoas, não existe problema algum. O Evangelho de Jesus não condena isso. Mas o amor ao dinheiro, sim. E tem um efeito que as finanças têm sobre as nossas vidas, elas nos anestesiam. O dinheiro é um grande anestésico de problemas. Você já conheceu alguém que é muito ansioso? E essa pessoa tem dinheiro, e o que ela faz às vezes para aliviar a sua ansiedade? Ela vai lá e compra muitas coisas. Ela está lá às 3 da manhã na Amazon, comprando o que ela não precisa. Porque ela já tem, mas ela acha naquele momento de compra um anestésico para aquilo que ela não quer confrontar na mente dela. Nós fazemos isso. E o dinheiro, ele acaba nos anestesiando e ele causa um efeito de autossuficiência, que é o ponto de que eu não preciso de Deus. E você pode até estar anestesiado, mas isso não significa que é a realidade. Você já tomou remédio para dor? Talvez você tenha uma dor na coluna, já teve uma dorzinha nas costas, e aí você toma um analgésico. E aí você pensa assim, agora minha dor passou. Não, foi somente anestesiado. Se você não tratar o problema, você de tempo em tempo tem que tomar aquele remédio de novo, e novamente, e novamente. As finanças funcionam assim. E essa igreja, ela caiu no grande erro de achar que ela era rica, enquanto na verdade ela era pobre, porque prosperidade no reino de Deus não é dinheiro. Prosperidade no reino de Deus é a presença de Deus. Isso é a definição de prosperidade. Se eu carrego a presença de Deus na minha vida, eu sou próspero, porque eu continuo avançando em todas as áreas da minha vida. Então, prosperidade, não confunda isso. Não é o quanto você tem na sua conta bancária, mas é o quanto da presença de Deus você carrega. Você já ouviu, um dia desses eu vi um vídeo no Instagram, e eu vi um vídeo, eu não me lembro de todos os detalhes, mas era de um pai e um filho, e o vídeo era o pai ensinando o filho a andar de bicicleta pela primeira vez. Aqueles que são pais experimentaram esse momento, é um momento muito fascinante. Eu consegui ensinar meus 2 meninos a andar de bicicleta quando eles tinham em torno de 3 anos de idade. Então tem aquele momento que você está ali como pai e você vai empurrando até que o momento que eles conseguem se equilibrar e eles começam a dar as primeiras pedaladas e fazendo aquilo sozinho. E não tem, é uma das coisas mais emocionantes que você olha assim, meu filho, olha que legal, ninguém está nem aí. É só você que acha aquilo tão legal, mas... e aí você está ali, é algo extraordinário. E aí eu ouvi um vídeo desse, eu senti emoção, e aquele momento em família, e acho que a esposa estava gravando e gritando, que às vezes, né, a esposa grita também, se emociona também. E aí, um momento muito legal, mas um comentário dizia assim, esse homem é muito rico, e eu não estou falando de dinheiro. Um dos comentários era esse. Eu acredito que essa é uma definição extraordinária. Se nós temos a presença de Deus, nós somos muito ricos, e nós não estamos necessariamente falando de dinheiro. Quando nós temos a nossa família sentada à mesa, numa refeição onde pais e filhos conversam, pais discipulam os filhos, você pode ser rico, e nós não estamos necessariamente falando de dinheiro, nós podemos ter uma vida com propósito, e nós somos ricos. Eu amo isso. E a distorção da igreja de Laodiceia era o contrário. Era, eu tenho dinheiro. Não, se você tem apenas dinheiro, então você é o mais miserável de todos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 19, preste atenção nisso. Isso é uma palavra muito relevante para o contexto da igreja de hoje. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena de todo o mundo. Se essa palavra que nós pregamos todo domingo serve apenas para você trocar de carro no final de ano, para você comprar uma casa, para você fazer uma viagem legal, deixa eu te dar uma notícia, eu não queria ser o pastor que vem trazer correção essa manhã, mas
mas você pode ser a pessoa mais digna de pena do mundo inteiro, porque você tem a riqueza do evangelho perante os seus olhos, mas você está distraído dizendo assim, eu sou próspero, com aquilo que realmente não importa. Eu ouvi uma vez um pensamento que falava que a Bíblia afirma que as ruas do céu são como ouro. E eu ouvi uma vez um pastor dizendo, eu achei muito interessante esse pensamento, que ele falava assim, o ouro é uma das coisas que as pessoas hoje lutam e brigam e se matam aqui na terra para ter, e ouro no céu é sobre aquilo que nós vamos estar pisando os nossos pés em cima. Aquilo que hoje nós valorizamos muito, na verdade, vai ser só a base daquilo que não vai ser tão valorizado. Você está entendendo que a realidade, nós operamos de uma realidade diferente? Então, nós servimos a Deus com os nossos recursos. Você sabe o que o pecado fez? Deus nos criou para amar pessoas e usar coisas para a glória de Deus. Eu vou falar novamente. Deus nos criou para amar pessoas e usar coisas para a glória de Deus. O pecado conseguiu inverter essa lógica. Nós passamos a amar coisas e usar pessoas para a nossa própria glória. Então, você entendeu a diferença? A lógica de Deus opera diferente. Você ama, dinheiro é para ser usado para a glória dele. Não é para outro propósito, a não ser para que o nome dele seja glorificado. Eu vou chamar o nosso teclado e o time de louvor também. Nós vamos agora para o terceiro ponto. Deixamos Jesus de fora. Anota aí. Quando nós nos acomodamos na mornidão. E a mornidão é exatamente o principal ponto que Jesus traz para aquela igreja. Vocês não são frios nem quentes. Quantos de vocês estavam aqui nas últimas semanas sobre as outras igrejas? Levanta a mão aí. Tá. Tem um bom número de pessoas. Eu não tenho tempo de entrar em todos os detalhes, nem da própria igreja que eu estou ministrando hoje, mas se você pegar essa carta, esse capítulo de Apocalipse, você vai entender que são tantas esferas de entendimento dentro daquela mensagem, são tantas camadas de entendimento que você poderia, sem medo de arriscar, você poderia passar meses estudando esses textos que nós estamos tentando comunicar em 30 minutos de mensagem. Existem diferentes perspectivas, eram igrejas reais, com pessoas reais, com líderes reais, em uma cidade, era algo literal. Jesus estava trazendo uma correção para uma igreja, mas ao mesmo tempo, existe uma outra esfera, essas igrejas trazem uma correção para nós hoje, mas existe ainda uma outra esfera, que é uma lente profética sobre essas igrejas. 7 igrejas que representam diferentes eras do cristianismo sobre a face da terra. Éfeso era a igreja apostólica, Esmirna, a igreja na época da perseguição do Império Romano, Pérgamo era sobre Constantinopla, e quando a igreja se mistura com o Estado, Tiatira era o período medieval, Sardes era sobre a reforma, e Filadélfia o grande movimento missionário, quando a palavra de Deus se espalha pelo globo, e Laodiceia seria nessa interpretação, não é a única interpretação, mas nessa interpretação seria a igreja contemporânea, a igreja moderna. E Jesus está olhando para a igreja hoje e ele pode estar afirmando isso. Vocês não parecem que são frios nem quentes. Vocês vivem em um estado de apatia. Vocês vivem em um estado que simplesmente você não consegue responder a Deus. Você não está totalmente lá fora, mas você também não está dentro. E o grande risco dessa apatia é nós aparentarmos sermos uma coisa que na verdade nós não somos. E eu descobri, lendo os evangelhos, que uma das coisas que mais mexia com Jesus, que mais deixava ele a ponto de trazer uma correção, era quando alguém aparentava fazer alguma coisa e na verdade aquela pessoa não era. Você não vê Jesus trazendo uma correção séria para um grupo de pecadores. Jesus foi até acusado de jantar com aquelas pessoas que na época estavam à margem da sociedade. Jesus era acusado pelos religiosos de passar tempo com eles. E você não vai ver um momento em que Jesus pega uma grande correção e bate neles. Você não vê isso.
mas você vai ver Jesus corrigindo religiosos. E o porquê disso? É porque Jesus sabia que aquelas pessoas que estavam à margem, elas já estavam numa definição daquilo que era frio. E elas poderiam encontrar uma esperança nele, porque nenhum deles estava dizendo assim, eu sou bom. Todos eles estavam dizendo assim, eu não tenho esperança. Eu preciso de algo. E Jesus, ao passar tempo com eles, trazia esperança. Mas os religiosos diziam assim, eu não preciso de Jesus. Porque eu já tenho tudo, eu já sigo todas as regras certinho. Eu vou na igreja todo domingo. Eu até levanto minha mão durante o louvor. Eu oro uma vez por dia. Ou talvez você pode encontrar aquele amigo. Eu acredito que isso acontece no Brasil, na Nova Zelândia e na Alemanha. Não tem em Portugal. É que aquela pessoa que diz assim, eu não faço nada de tão errado. Eu não matei ninguém. Não matar ninguém não é nada demais também, né? Você não, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não faço. Então, não é sobre isso. Religiosos foram condenados por Cristo, porque eles aparentavam serem santos, enquanto na verdade eles não eram. Jesus amaldiçoou uma figueira, uma árvore, porque ele olhou para as folhas daquela figueira e ele entendeu, está na época dessa figueira dar fruto. E quando ele foi tomar o fruto da figueira, a figueira não tinha. Ele amaldiçoou a figueira, porque a figueira aparentava ser algo que na verdade não estava sendo. Se você for mais um pouquinho para o livro de Atos, você vai ver um casal chamado Ananias e Safira, que deram uma oferta para a igreja. E porque eles aparentaram querer serem generosos, enquanto na verdade eles não eram tudo isso, eles são condenados. Você está entendendo? A crise de Jesus é com aparência. Jesus tem pavor de aparência. Se tem uma coisa que ele diz, e aí você pode estar me perguntando, mas como é que você sabe disso? Ele está dizendo que ele está a ponto de vomitar. Ele tem náusea. Lembra que eu perguntei como contar uma piada para Deus? Você conta os seus planos. Como deixar Deus com náusea? Você aparenta ser uma coisa e você é outra. Você vai deixar Deus enjoado. Você vai deixar Deus num ponto de, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Então, Jesus está nos fazendo um convite para todos nós. Eu quero que você seja quente ou frio. E como a igreja dos final dos tempos, nós temos uma resposta profeticamente, sendo a igreja dos últimos dias. Nós podemos nos santificar mais, ou nós podemos nos sujar mais. Eu não sei sobre você, mas eu quero ir para o lado da santificação. Eu quero que o negócio esquente para o meu lado. Eu não quero ser frio. Eu quero tomar uma decisão para Jesus e caminhar com Ele. Agora, como deixar Jesus entrar? Eu quero concluir a mensagem com isso. Se você puder, fique de pé. Como nós falamos até agora, como deixar Jesus de fora da sala, mas agora eu e você precisamos deixar Jesus entrar, se esse é o caso. Existe uma pintura. Quantos de vocês gostam de artes aqui? Museu. Eu sou aquele cara que entra no museu e eu gosto de ficar lendo as plaquinhas. Você é assim? Minha esposa não gosta muito. Minha esposa já vai, não, vamos direto já. Vamos passando, tira uma fotinha na frente do quadro e vamos embora. Eu gosto de ler a plaquinha e eu sou muito demorado para ler, então eu demoro muito. E você sabe que também não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo com as crianças, aí já não dá mais, né? Eu ia no museu no passado, agora não vou mais. Mas tem um quadro que foi um inglês que pintou, chamado William Holman Hunt. E eu trouxe para vocês, se chama A Luz do Mundo. É um quadro muito famoso, foi pintado em 1800 e pouco. Não se assuste com Jesus ali, é um estilo de... Mas Jesus está segurando uma lamparina e ele está a bater na porta. E quando ele apresentou esse quadro numa exposição, alguém chegou para ele e perguntou assim, eu achei muito legal o quadro, e esse quadro é baseado nessa palavra que nós lemos, exatamente nesse versículo. Mas alguém disse para ele, tem um problema no quadro. Qual é o problema? Você esqueceu de pintar a maçaneta da porta. E ele diz, não, isso foi intencional.
A porta por fora não tem maçaneta. A abertura só se dá por dentro dela. E Jesus está batendo a porta, esperando com o coração ansioso, com expectativa, animado, para que eu e você possamos do lado de dentro abrirmos a porta, para que Ele sente à mesa com a gente e se torne um amigo. Você sente a presença do Espírito Santo quando você lê essa palavra, e Jesus está dizendo, de todas as coisas, de todas as correções, Ele termina dizendo assim: tem tudo isso de errado, mas eu gostaria de ser o seu amigo. Eu gostaria de ter uma refeição com você. E esse quadro é interessante porque essa porta parece que está fechada há muito tempo. Se você notar, na frente dela tem algumas ervas daninhas que cresceram. Essa porta não é aberta há muito tempo. E você imagina quanto tempo Jesus está a essa porta, batendo e ainda esperando. Quem sabe não seja nessa manhã que você vai empurrar com força essa porta, romper aquelas ervas daninhas, empurrar e finalmente receber dentro do seu coração o seu amigo. Eu quero fazer parte de uma igreja em que Jesus está à mesa. Eu quero fazer parte de uma festa em que Jesus é o centro. Eu quero cantar canções em que Jesus está naquele ambiente. Eu quero fazer parte da Santa Ceia em que Jesus está presente. Eu quero falar as orações no meu quarto e eu quero receber a presença de Jesus lá. Quantos de vocês querem viver essa realidade? Quantos de vocês querem viver isso? Eu queria orar com você nesse momento. E eu vou orar para que o Espírito Santo toque seu coração. E eu vou desafiar você agora. Se você pode, erga suas duas mãos como se você fosse receber um presente da parte de Deus. Coloque as mãos à sua frente. Tome esse passo de fé. Apenas entregue esse momento a Jesus. E não se preocupe, que Jesus não está aqui para te acusar. Jesus está aqui para te resgatar. Jesus é bondoso. Jesus é amoroso. Eu vou orar e o time de louvor vai nos liderar em uma canção. E durante essa canção, você vai ter um breve momento em que você vai fazer a sua oração. E você vai entregar algo para Jesus. Talvez seja o dia que você está abrindo a porta para Jesus. Espírito Santo, venha sobre esse ambiente agora. Eu oro para que a tua presença toque cada vida, cada família representada aqui, Senhor. Nós estamos de mãos estendidas, crendo que o Senhor pode mover. Nós estamos recebendo a tua presença nesse momento. E nós desejamos que o Senhor ministre, que o Senhor fale. Vem, Espírito Santo. Nós estamos ouvindo aquilo que o teu Espírito está dizendo à igreja. E nós estamos recebendo. Nós estamos de coração aberto. Nós estamos com os nossos olhos fixos em Ti. Nós queremos receber do Senhor. Se existe alguém essa manhã que chegou desencorajado, Espírito Santo, encoraje agora. Se chegou alguém aqui acusado, sobre acusação, em nome de Jesus, nós oramos agora. Senhor, libera, Senhor, um espírito de coragem, um espírito de força, um espírito de ousadia, um espírito que vai nos conduzir até Tua presença. Espírito Santo, venha sobre esse momento agora e nos encha da Tua presença. Nos enche. Você pode fazer a sua oração, você pode entregar a sua vida para Jesus nesse momento. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o
gostaria de convidar nesse momento a você fechar os seus olhos. Se você puder, curva a sua cabeça. Eu posso falar com sinceridade para você essa manhã aqui. O meu desejo é que o Espírito Santo toque a sua vida nessa manhã. E a minha oração é que você entenda o quão amado você é por Jesus. Jesus, Ele te ama de um jeito que você não tem ideia. Você não consegue descrever. Ninguém nesse ambiente consegue descrever o amor de Jesus. E a palavra de Deus diz que Ele já não nos chama mais de servos, mas Ele nos chama de amigos, porque nós sabemos o que Ele está fazendo. Jesus compartilhou o plano dele com você nessa manhã. Ele deseja todos os dias sentar à mesa contigo. E talvez nessa manhã você precise apenas tomar uma decisão de abrir essa porta. Abrir a porta. Ele está à porta e bate. Se você ouvir, e talvez nesse momento seu coração está mais acelerado, você está pensando, o que é isso que está acontecendo? Eu posso dizer, é Jesus batendo a porta. Alguém chegou na sua casa. Eu vou contar até 13 e talvez você precisa tomar uma decisão para Jesus essa manhã. E você vai começar a seguir Jesus pela primeira vez na sua vida, ou talvez você seguia Jesus, mas por algum momento ou outro, uma tristeza, algo aconteceu, você se afastou, mas Ele não saiu da porta, Ele continua a bater. Antes de eu contar, eu vou te convidar a você fazer uma oração. Você vai repetir essa oração após mim. Todos que estão nesse ambiente, mesmo que já tenham feito uma oração parecida no passado, repita essa oração e diga assim: Jesus, hoje eu abro a porta para a tua presença. Venha na minha vida. Eu desejo te seguir. Eu desejo ser seu amigo. Entra na minha vida e muda todas as coisas. Perdoa os meus pecados e me dê sonhos, me dê visões sobre o meu futuro contigo. De olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, após eu contar 3, você vai levantar a sua mão bem alto. Ninguém está olhando. É algo entre você e Deus. 1, Jesus está aqui. 2, Ele está batendo a porta. 3, se você está tomando uma decisão para Jesus, levante sua mão bem alto. Amém. Amém. Levante sua mão. Continue com a mão erguida. Amém. 3 decisões para Jesus nessa manhã. 3 decisões para Jesus. Você tem ideia do quanto? Eu acredito que nós podemos celebrar um pouco mais aquilo que Jesus está fazendo essa manhã. Eu quero te encorajar, a você que tomou essa decisão essa manhã, a conversar com alguns dos voluntários, com os pastores, a você simplesmente, talvez você esteja se perguntando, e agora o que eu faço? Deixa eu te falar o que você faz. Continue orando, conversando com Jesus. Ele vai falar com você mais ainda, não é só hoje. E semana que vem, volte aqui. Semana que vem, volte aqui. Por quê? Porque aqui é um ambiente onde Jesus fala. Ele fala em outros ambientes também, sim, mas eu tenho certeza que domingo que vem Jesus estará falando nesse ambiente. Você precisa desse ambiente, eu preciso, e nós precisamos caminhar juntos na presença de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, e vamos crer naquilo que Deus está movendo nessa igreja, e vamos declarar que Jesus vai multiplicar, Jesus vai avançar essa igreja em muitos aspectos. Que Deus te abençoe nessa manhã.